E aí, tudo bem? Eu sou a Ana e esse é o Puxa uma Cadeira e Bora Conversar. Tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio da nossa jornada em áudio. Aqui a gente fala de tudo de uma forma leve e descontraída, como vocês já estão acostumados. E hoje a gente vai falar de começo de ano, não tem jeito. Vamos mostrar os gastos que a gente só tem nessa época e te mostrar como você vai fazer as projeções para o futuro. A ideia é, claro, fazer esse bate-papo com vocês, mas para me ajudar nessa viajada, eu conto com ele, que vocês já conhecem, que vocês já adoram. Ele é um dos responsáveis pela criação desse podcast e cofundador da Duo. Gustavo Dias. E aí, Gu, tudo certo? Oi, Ana. Oi, pessoal. Esse vai ser um episódio bem legal, porque projetar futuro é sempre muito bom. Devidamente apresentados, bora conversar. O episódio de hoje é sobre o começo do ano. Claro, esse momento que a gente está vivendo, que é super importante. Inclusive, esse é o nosso primeiro episódio de 2021 e a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. E vamos começar com uma curiosidade sobre o ano, sobre como a gente conta o nosso tempo. É legal isso, né, Gu? Não tem nem como começar diferente, né? A gente que adora uma curiosidade, uma história, uma origem. Então, a maioria dos povos, eles acompanham a contagem dos dias, do ano, conforme a lua, né? E do jeito que a gente conta aqui hoje, aqui no Brasil, foi ajustada, né? Foi alterada lá na Roma pelo Júlio César. Inclusive, a gente viu isso no Instagram. Só tinha curiosidade, foi muito engraçado. E o que ele contava é que esse ajuste ele mudou lá, e aí ele começou a fazer a contagem do ano em janeiro. Mas, na verdade, o ano terminava em fevereiro. Tanto que, se a gente for ver, né, pelo nome do mês, novembro é o mês 9, dezembro era para ser o mês 10, e por isso que fevereiro tem menos dias, porque ele seria o finalzinho do ano. Mas aí o Júlio César falou, não, eu que mando aqui, nessa coisa toda, eu quero que seja assim. E aí mudou, e por isso que desde então a gente conta desse jeito, e essa loucura que a gente já tá acostumado. E eu te confesso que eu nunca tinha parado para me perguntar por que outubro, né, não é o mês 8, e novembro não é o mês 9, né, outubro, mês 10, novembro, mês 11, aí para quem tá perdido nos números também. Uma loucura, né? Na verdade, o calendário que a gente usa hoje é o calendário gregoriano, que foi uma adaptação desse calendário juliano feito pelo Júlio César. Então, Júlio César mudou tudo e aí, ao longo do tempo, isso foi sendo adaptado até chegar no calendário que a gente tem hoje. Realmente, né? Os nomes dos meses é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar e faz total sentido. Teve um post que eu vi no @da Super Interessante, inclusive eu super recomendo para quem também gosta dessas curiosidades, sobre as contagens, né? E uma delas é falando que o ano 1, né, o ano de nascimento de Cristo, na verdade, é 4 anos depois. E aí tem outros lugares que tava 1000 anos, tem a China, tem os maias. Então tem muita coisa, muitas histórias engraçadas e curiosas aí sobre a contagem, os anos, tudo certinho. Se que gosta, vale a pena, fora que essa página é muito bacana, eu super recomendo. Também adoro, acho bem bacana a indicação. E já que a gente está em janeiro, que era dedicado ao deus Jano, que é um deus romano do início, dos fins, dos portais, das passagens. Então tem todo um significado aí, nada é por um acaso. É o primeiro mês do ano, mas sempre rola aquela dúvida. O ano começa mesmo em janeiro? Virou ali, dia 1º de janeiro. O ano começou, Gustavo? Boa. Assim como o Júlio César fez essa confusão na nossa vida e na nossa cabeça, e agora a gente está compartilhando com vocês, nem sempre a gente respeita o que ele mudou. Então, muitas vezes a gente tem essa questão de começar depois do carnaval, e aí depois vem Dia das Mães, depois festa junina. Então, muitas vezes tem esse espírito, né, de não começou ainda não, vamos começar mais pra frente, né, Ana? Pois é, curioso como a gente faz isso, né? E eu sempre penso nisso como uma forma de sabotagem, às vezes.
Porque muita gente fala, não vou começar as coisas em janeiro, porque o ano mal começou, ainda tem carnaval depois, todo mundo vai parar, não faz sentido. E não, gente, o ano já começou sim, o ano começa quando você quer que comece. Você que vai colocar suas metas, você que vai colocar seus objetivos, você que vai começar a se organizar, correr atrás do que você quer. Então, ficar nessa de, vou esperar passar uma certa data no ano, porque aí sim ele vai começar, isso só vai atrasar a sua vida. E tem muita gente que acaba casando, né, essas datas para de fato estrear, né? Porque às vezes no começo do ano tá ainda de férias, a empresa não começou direito, e aí você vai só dando aquelas empurradas, né? Pois é. Em 2021, inclusive, não sei nem como é que vai ser isso na mente das pessoas, como é que vai ser essa percepção de tempo, porque vai estar tudo bagunçado, né? O carnaval, por exemplo, já foi anunciado há muito tempo que não vai acontecer em fevereiro, nem em março, vai ser em julho, se eu não me engano. Então, como é que será que vai ficar isso na cabeça das pessoas que costumavam falar que, não, o ano só vai começar depois do carnaval, quando o carnaval já tá na metade do ano já? Ferrou. Isso aqui é meio louco, porque em contrapartida tá as vacinas pipocando e vai, não vai, e não sabe se isso vai fazer revisar essas datas. Fora a própria população que já decretou o fim da Covid e tá se encontrando com todo mundo e não tá nem se preocupando, inclusive, fica em casa e use máscara, né? Lave a mão e plante uma árvore e sei lá qual outra dica a gente tem que usar. Álcool gel. Álcool gel, se beber não dirija, se for dirigir, não beba. Então, tem isso, né? Tá muito incerto, né? As coisas ainda estão meio... A gente não sabe muito bem o que vai acontecer e como se programar, né? Pois é. Então, não só a nossa percepção de tempo já fica meio bagunçada no começo do ano, como esse ano especificamente, as coisas podem estar bem diferentes. Então, vamos ver aí o que vai nos aguardar, né? Mas a gente pode falar de umas coisas que nunca mudam, faça chuva ou faça sol, no começo do ano sempre tem. O que você acha da gente falar disso? Eu acho importantíssimo, bora lá! Vamos falar então sobre coisas que acontecem todos os anos, né? O começo de ano é uma época que tem muitos gastos, então a gente tem que prestar muita atenção para não ficar com o orçamento apertado, para não se atrapalhar todo, porque quem não se planejou para isso pode se lascar, né, Gu? E os gastos são muitos. A gente já falou isso ao longo do ano, começo de ano, a gente sempre bate nessa tecla e tem vários olhares diferentes. Vamos começar pela parte dos gastos. É o começo de ano, então tem muita renovação, às vezes aquelas assinaturas que você faz anual, pacotes anuais que você faz, então às vezes tem que renovar. Material escolar, matrícula escolar, fora os impostos, né, IPTU, IPVA. Então a carga de gastos no começo do ano, justamente por ser esse pontapé inicial aí, acaba sendo um pouco mais caro. Então, se a gente for pensar primeiro pelo lado de gastos, depois a gente pode olhar para o lado de investimento, é uma preocupação que tem que ter sim, com certeza, porque pode te arrastar para o buraco. Exatamente. Fora imposto de renda, que não acontece no primeiro mês do ano, mas está ali na primeira metade do ano, né? Então também é uma coisa que a gente tem que antecipar. E assim, janeiro, querendo ou não, é um mês onde a gente acaba trazendo muitos dos gastos de dezembro. Então, se você compra muito presente de Natal, se você viajou ou vai viajar, se você teve gastos a mais em dezembro, muitas vezes eles só caem na fatura do cartão de janeiro, muitas vezes você deixa para pagar depois. Então, além de tudo isso que a gente citou, você ainda tem muitos gastos do ano anterior que você vai ter que arcar se você não se planejou direito. Então, é importante ficar atento com isso, né? Por isso que se você sabe que você já tem esse tipo de gasto, muitas vezes vale a pena você guardar esse dinheiro ao longo do ano para usá-lo, como se fosse um extra da tua reserva de emergência, que eu sei que você já cria, porque você já ouviu bastante podcast nosso, já é uma pessoa engajada, então você já está ali construindo tua reserva. Paralela a ela, você pode construir uma, entre aspas, reserva para os gastos do começo do ano. E aí joga no mesmo lugar, com a mesma preocupação, liquidez, rentabilidade ok, então pode ser um tesouro mesmo, tesouro Selic, obviamente, pode ser a própria Nuconta, CDB 100%, porque você vai tirar num curto prazo.
Se fosse mais médio e longo prazo, a gente poderia até falar de dar umas variadas, mas para esse objetivo de curto prazo, ou seja, cada ano você mexer com isso, dá para você focar nesses caras. Claro que depois de um longo tempo, se você tem um valor muito maior, às vezes colocar, por exemplo, um fundo imobiliário para que os dividendos mensais gerem isso para você, também é interessante. Ou seja, existem várias estratégias, existem vários investimentos, a gente vai falar bastante disso esse ano. Inclusive, já fica aqui o convite, se você quer ouvir de alguma coisa específica, pode mandar pra gente, que a gente adora essa troca, né? Mas se preocupe, se você sabe que você vai ter todo ano, já vai juntando um tiquinho por mês para poder facilitar a vida, né, Ana? Exatamente. Legal também guardar uma parte do seu 13º. A gente tem certeza também que você já ouviu nossos episódios anteriores e que você pensou em guardar pelo menos uma partezinha dele para esse começo de ano, para esses gastos que a gente não tem como evitar, né, Gu? É isso que é legal. Quando você sabe que vai acontecer, obviamente, se posicionar para poder ter tudo isso. Então, se você tem uma meta, você tem objetivos, você já começa a se programar. Faz parte do planejamento e é uma coisa que a gente pode até falar um pouquinho mais, hein? O que você acha? Com certeza. É importante olhar as duas coisas, né? Olhar como o nosso orçamento tá agora, as coisas que a gente sabe que a gente vai ter que lidar e projetar para o futuro. Pensar o que a gente pode fazer hoje para que lá na frente a gente chegue em um determinado ponto. Então, bora falar sobre isso sim, que vai ser legal. Então, vamos falar sobre como projetar os objetivos para o futuro, como alcançar as nossas metas. Porque começo de ano também é isso. É o momento em que a gente já tem lá a nossa resolução de ano novo, né, a nossa listinha, e onde a gente vai pensar como a gente vai fazer tudo aquilo acontecer. E é importante ter uma estratégia para isso, né? Não adianta a gente só falar, quero isso, vamos ver se acontece. Não, a gente tem que correr atrás e tem uma forma bem legal de fazer isso, né, Gu? Tem vários jeitos diferentes de fazer essa visualização, né? Tem muita gente que coloca lá o mural dos objetivos, dos sonhos, os quadros dos sonhos, etc, etc. Eu acho que o grande segredo para alcançar qualquer meta, seja profissional, pessoal, amorosa, o que for, é você esmiuçar, é você facilitar esse caminho, né? Aquele paralelo, né? Ninguém corre uma maratona sem começar pelo primeiro passo. Então, ter essas programações. E tem um exercício que ele facilita muito esse visual, muito esse caminho. Se vocês jogarem no Google, vocês vão ver muito material sobre, que é a meta SMART, que ela desmembra o que você precisa visualizar para que fique mais fácil de alcançar. E aí, rapidinho explicando aqui para vocês, essa meta SMART, ela trabalha com as iniciais do SMART em inglês, que a gente vai traduzir aqui, obviamente, desse jeito. O S, ele vai para específica. Por exemplo, você não pode querer simplesmente viajar. Ah, eu quero viajar esse ano 2021 porque é gostoso. Não, viajar para onde, meu filho? Conta para mim. Pronto, quer ir. Ah, eu quero ir para Peruíbe, a melhor cidade do Brasil, quiçá do mundo, que o Gustavo tanto fala. Óbvio. O ano muda, mas o discurso continua o mesmo. Depois, o próximo passo é você ter uma meta mensurável. Ah, eu vou pra Peruíbe, mas vou juntar uns trocadinhos, porque eu sei lá que é barato e tal, não sei o quê. E aí a gente vê, sei lá, acho que uns 500 conto dá. Não, quanto tem que ser? Você tem que ter unidade de medida para você poder saber se você tá indo bem ou não, inclusive. Ah, eu preciso juntar para passar um final de semana R$1.000, sei lá, 1.200. Ah, a passagem custa tanto. Então você compõe tudo aquilo ali e você vai mensurar esse valor. Então, por isso que é importante detalhar o objetivo, né? A gente tá brincando aqui Peruíbe, que talvez seja mais simplista, mas é olhar a passagem, é olhar, sei lá, se vai para fora visto, passaporte, custo lá, transporte, alimentação, nananã, tudo. Desenhou tudo que você precisa para essa viagem, aí você sabe o valor, então você consegue mensurar o quanto você precisa fazer para alcançar essa viagem, certo? Um outro ponto dentro da SMART é saber se ela é alcançável. Por exemplo, Peruíbe, R$500. Eu tô chutando aqui, tá? Eu não sei quanto custa. Claro que vai variar bastante. Mas se for pra minha casa, vai ficar mais barato. Você vai lá, toma um cafezinho, eu não cobro nada, a gente é de boa, a gente é próximo. Mas ele é muito variável, então por isso você precisa avaliar se é alcançável. R$500 pra mim, pra eu juntar num ano, e é suave, vou lá e gasto. Mas às vezes você fala, eu quero ir, sei lá, pro Japão. É alcançável ir pro Japão no prazo que você quer? Às vezes é um negócio que tá muito distante. Casa é um objetivo que o pessoal viaja um pouco na maionese. Eu quero uma casa que vem daqui 2 anos. Mas se você dar uma entrada, às vezes é mais pesado.
Então você precisa saber se esse objetivo que você está desenhando ele é alcançável. E esse A do SMART, ele é esse detalhe da gestão. Você ficar atento para ver se você vai alcançar ou não, e é fundamental, certo, Ana? Com certeza, é aquela coisa de, é um objetivo palpável, ou você está pensando em uma coisa meio impossível você conseguir considerando o seu orçamento? Pois é. O outro ponto é a questão do relevante. Isso eu gosto muito, eu falo muito nas minhas reuniões, porque aquele objetivo que você está desenhando, ele tem que ser relevante para você. Não adianta você querer um objetivo que não seja forte o suficiente. Ah, eu quero uma casa porque todo mundo fala que é importante ter uma casa. Às vezes você nem quer uma casa, né? Às vezes você, queria, sei lá, viajar, conhecer o mundo, ou às vezes comprar um carro, ou fazer um intercâmbio. Então, assim, ela tem que ser forte para você. Não adianta você querer sonhar o sonho dos outros. Desenhe os seus sonhos. Pode ser a coisa mais banal, pode ser a coisa mais importante. Então, tenha o que é relevante para você, o que é importante para você, ou claro, né, para você e seu parceiro, para você e sua família, mas tem que ser uma coisa que faça você correr, porque senão vai chegar um mês mais difícil, vai chegar um janeiro da vida e você fala, lá para depois do carnaval, que agora é julho, eu começo a juntar para esse objetivo, e Deus que me ajude. Pior que é exatamente assim. Porque ela não é relevante para você. Pô, imagina, projeto verão 2021, você ficar forte, ficar com os músculos tudo doendo e comendo só frango e batata doce. Pô, é um sacrifício que a pessoa que quer ter o corpo do jeito que ela tá sonhando, corre. Se pra ela é banal isso daí, qualquer McDonald's que ela passar no meio do caminho, ela vai parar. Eu pararia. Tem que ser relevante, tá, galera? E por fim, tempo. Isso é uma das coisas que as pessoas pecam muito. Quando der eu vou. Putz, acho que, sei lá, daqui 1 ano, 2, não sei. Não, peraí, quando que você quer? Vamos trabalhar com um prazo, vamos trabalhar com uma coisa que a gente vai enxergar e medir. Então isso que é importante. Ela tem que ser específica, mensurável, alcançável, relevante e tem que ter um prazo. Claro que tudo você pode ir ajustando, porque aí você vai ver se o alcançável está fazendo sentido. Então, putz, aquela viagem que eu estava querendo ir para Peruíbe, eu não vou no mês que vem, eu vou daqui 2, 3 meses, porque esse mês eu tenho que pagar as contas, tem as matrículas. Mas ela ainda é alcançável, você só fez um reajuste. Então, por isso que é importante não só anotar, mas ficar visualizando o que você desenhou para você de fato alcançar. Então, é um exercício que vale muito a pena até para fazer para outros exemplos, né? Aquilo que você está querendo para esse ano, né, Ana? Exato. Esse tipo de exercício, né, vamos dizer assim, da meta SMART, ele pode ser aplicado em qualquer objetivo que você tem. Então, desde os mais banais, ou, por exemplo, fazer a dieta, ou arrumar sua casa, ou fazer algum curso, até objetivos maiores, de comprar uma casa, comprar um carro, fazer uma viagem, ter um filho. Para tudo você pode aplicar. E claro, é importante você saber quanto você vai gastar, qual é o prazo, e você ter noção do seu orçamento, de quanto você vai precisar juntar para fazer ele acontecer, porque aí sim você vai conseguir medir se é alcançável ou não. Então, como o Gustavo falou, você vai ajustando, você vai trabalhando. Mas se você não tiver tudo isso no papel, fica muito difícil de você chegar em qualquer lugar, porque você não sabe se as suas metas foram bem colocadas ou não, foram bem definidas ou não. Às vezes você está com metas muito além das suas possibilidades ou metas muito aquém das suas possibilidades. E você acaba desperdiçando um potencial legal de juntar ou de alcançar as coisas simplesmente por não saber que você consegue. Então, tendo tudo no papel, fica bem mais fácil de fazer essa visualização. E aí uma dica boa é você esmiuçar isso no mês a mês, na semana, né, em um período menor. Então, por exemplo, eu vou juntar pro ano que vem eu conseguir pagar mais tranquilo a escola do meu filho ou o IPVA do carro. Então, em vez de você falar, eu tenho que juntar tantos mil, não, quanto que por mês eu tenho que separar? Quanto que nesses primeiros 6 meses do ano eu tenho que juntar para chegar lá? Então quebra, né, em menores partes para você visualizar melhor. Então, até o carnaval eu tenho que me virar para juntar tanto. Até meio do ano eu tenho que dar um jeito e ter tanto na minha reserva. Então quando você começa a diminuir o prazo, fica mais prático. Imagina uma pessoa, eu quero me aposentar, então eu preciso juntar 1 milhão. Nossa, o parâmetro dela tá muito distante. Nossa, daqui tantos anos que eu vou ter 1 milhão. Não, sei lá, minha previdência privada é de R$500. Em 12 meses eu tenho que ter 6 mil.
Agora sim, agora eu consigo visualizar. Então é desse jeito que você detalha, desse jeito que você facilita esse seu caminho, senão realmente fica distante, fica longe, e aí às vezes até se perde, e aquele sentido, aquela relevância que você tinha colocado começa a ficar mais fraco, né? Exato. E lembrando que quanto antes você colocar essas metas no papel, quanto antes você traçar todo esse caminho, essa estratégia para você chegar lá, mais cedo você vai ter o que você quer. Então, na verdade, é algo que vai te beneficiar. A gente brinca sobre isso de ficar adiando, de ficar empurrando com a barriga, de dizer que o ano ainda não começou, mas é a real. Quanto antes você fizer isso, aí você já consegue meio que se programar mesmo para o que você precisa gastar, o que você precisa juntar, o que você pode ou o que você não pode fazer. Isso aí, simples assim. Uma coisa que é legal de falar aqui nesse bate-papo é que todas essas coisas que a gente está contando para vocês, que a gente está dando como dica mesmo, então de prestar atenção no orçamento no começo do ano por conta desses gastos mais altos, de começar já a projetar as metas para o futuro, colocar no papel, ter as métricas para você poder se basear. Tudo isso a gente aplica também na Du como empresa, né? E é interessante a gente falar sobre isso para vocês verem que a gente não só fala, a gente também aplica, né, Gu? Essa parte é importante. Esse conceito de detalhar, anotar e tal, a gente acaba vendo isso várias vezes em vários lugares, mas a gente reforçou muito e tornou isso muito presente na nossa cultura de empresa no bate-papo com o Sebrae, né? Que ele trouxe todas essas estratégias, essa questão de visão e onde quer chegar, etc e tal. E, inclusive, um dos exercícios que a gente fez foi com relação às nossas redes, né? Como a gente sabe, a importância de levar conteúdo de qualidade para cada vez mais pessoas, e a gente sabe do nosso diferencial e que isso é uma coisa muito importante, que não adianta só falar de finanças, mas tem que falar de uma forma clara, que todo mundo entenda. Então a gente tinha uma meta de alcançar no final do ano 1.500 seguidores. Só que a gente não bateu. A gente não bateu, infelizmente, essa meta, a gente chegou bem próximo, inclusive. Mas o que é legal de dizer dessa meta especificamente, na verdade, de todas as metas que a gente coloca, é que as ações e o visual que a gente tem é focado nisso. A gente foi testando, né? No marketing tem muito disso, testa aqui, testa ali. Mas a gente foi direcionando para ter mais alcance, para chegar e engajar mais pessoas. O final do ano a gente teve um funcionamento que foi muito legal, a gente teve um resultado muito bacana. Então é pegar essas métricas de resultado e ir avaliando. Mas as ações da empresa em si como um todo foi voltado para isso. Então a gente até estudou o funil de vendas, né, Ana? Que tem o alcance, engajamento, venda, né? Sim, a gente fez todo um estudo, né? O que a gente precisa fazer para poder bater essa meta? Todos os meses a gente avaliava, né? Como que a gente está? Quais são os nossos números? Na verdade, semanalmente a gente avaliava, para a gente também saber se era alcançável, se era relevante. Tudo aquilo que a gente falou da meta Smart, a gente estava aplicando nisso. E a gente não bateu, né, os 1.500 seguidores, mas a gente chegou muito perto, porque é óbvio, a gente ainda está aprendendo, a gente ainda está estudando a melhor forma de trabalhar com o marketing dentro da Du. Tiveram outras coisas que acabaram puxando a nossa atenção, né? Então a gente até criou o YouTube, criou aqui o podcast. Então algumas coisas também acabou que tomam o nosso foco porque a empresa está no começo. Então alguns outros números também responderam de forma positiva, foi o que até o Canan falou, toda segunda-feira a gente tem os números de segunda, que a gente bate o olhar lá e vê como está crescendo, vê se precisa mexer em alguma coisa, justifica com alguma ação específica, avalia os posts e tenta entender as respostas que eles passam pra gente. Então, teve muita curtida, não teve? Então, tudo isso a gente consegue ter um retorno. E para esse ano é uma nova meta agora, vamos dobrar a meta, já que a gente não bateu. Exato. Mas em compensação, a gente bateu outras metas. A gente bateu, por exemplo, a nossa meta de faturamento. Então, a gente já tinha definido um número e a gente bateu. Acho que é isso também que é legal de passar para vocês, né? Que vão ter momentos em que você não vai alcançar a sua meta e tudo bem. Talvez aquela meta não tenha sido devidamente colocada. Talvez alguns valores precisavam ter sido ajustados. E tá tudo certo. O importante é você estar olhando o que tá acontecendo e você tá correndo para fazer acontecer, né? E, inclusive, a gente já tem metas bem definidas para esse ano, né, Gu? Isso é uma coisa que a gente já começou o ano
e foram um dos primeiros bate-papo. A mente não para, então já é criando. Entre Natal e Ano Novo, antes do Natal, já vai pensando em mil ideias e vê outras páginas de referência, acha legal e pega ideias. Então a gente já começou a traçar o norte. E sim, o que a gente pode falar no geral, até porque tem muita coisa que não faria muito sentido falar, mas é que a gente quer criar mais conteúdos, colocar mais conteúdos nas redes, estar mais presente nos stories, que a gente teve uma época que a gente colocava pouco, depois a gente ficou frenético nos stories, eu lembro a Ana sofrendo. Pois é, não tenho saudades dessa época. E aí a gente deu uma pausada para repaginar o Insta, então aí começamos mais devagar e agora não vamos pegar o mesmo ritmo, mas vamos estar mais presentes nos stories, aparecendo mais. A Ana quer colocar um monte de dancinha dela nos stories, quero só ver, então. Uma vez que colocou no ar para as pessoas, tá comprometida. Não é bem assim. Calma aí, vocês aguardem, gente, porque estamos aqui pensando em conteúdos criativos, coisas que estão aí surfando na onda do momento, se é que você me entende, na nossa rede querida irmã, que tá fazendo o maior sucesso, aplicativo mais baixado do ano. Enfim, não quero dar muitos spoilers, mas vai ter muita coisa legal. Continuar, obviamente, com o podcast, que a gente teve uma surpresa muito agradável, foi muito bom e agradecer a todos vocês por estarem aqui, ouvindo a gente e tudo mais, então foi muito legal. YouTube também, e fora que 2021 vai ser pra gente um ano de expansão, então a gente tá super animado, super empolgados, com muita coisa que tem para acontecer aí, então agora é só voar. É isso aí. Então, a gente fez questão de estar aqui e compartilhar tudo isso com vocês, porque, claro, vocês fazem parte disso, é para vocês que a gente produz todo esse conteúdo e a gente quer seguir juntos aí, não só em 2021, mas em 2022 até 2051 e mais. E a gente conta com vocês para estar aqui com a gente. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado desse primeiro episódio do ano. Se gostaram, compartilhem com a galera. Acho que tem muita gente aí que nem sabe que a gente tem um podcast e essas pessoas precisam saber e é você que tem que mostrar para elas. Então, bora lá. Mandem pra gente também dicas de quais episódios vocês querem ver por aqui, quais temas, quais assuntos. A gente sempre fez todos os temas que vocês sugeriram pra gente. A gente adora quando vocês participam. Comentem lá no Insta o que vocês acharam desse episódio. E claro, a gente espera ver vocês aqui pelos próximos episódios e sempre. Gu, obrigada pelo bate-papo. Vamos com tudo aí nesse começo de ano e com certeza até a próxima. Obrigado, Ana. Obrigado, pessoal. Ano novo, podcast cada vez mais bombando. Vamos com tudo, pessoal, e com certeza até breve.